Então Deus disse: haja luz e houve luz. Diga comigo. E Deus disse: haja luz e houve. Muito bom. Só isso só. Haja luz e houve luz. Essa é uma ordem de princípio. Quando você conhece Gênesis e você começa a ver que tudo começa dentro de uma ordem de existência. E essa ordem de existência, a terra sem forma, a terra vazia, isso significa, era informe, não existia nada, havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus que pairava sobre a superfície das águas. Eu estou lendo na original. Então Deus disse: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus viu que a luz era boa e Ele separa a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Assim houve tarde e manhã, houve um dia. Quando nós vamos acompanhando praticamente o primeiro capítulo, na sequência o segundo, nós vamos ver uma ordem de criação. Nós vamos ver uma ordem de existência nessa criação. E o que seria então princípios? O Instituto Yahvé Shalom, ele nesse tempo da Covid, nesse tempo que nós ficamos em casa, 2020, nesse tempo em que muitos de nós ficamos e fomos pegos de surpresa, eu digo por mim, fui pega de uma certa forma, de surpresa por algumas coisas, porque como ministério apostólico nós sabíamos que o Senhor, Ele estava às portas, e nós sabíamos que na codificação de 2020, nós tínhamos a clareza de que o Senhor passaria dentro das nossas casas, mas nós não sabíamos como que o Senhor passaria dentro das nossas casas. Nós sabíamos que o Senhor, e isso codificando todo o tempo, e o que era 2020, a existência era: o Senhor vai passar dentro das nossas casas, mas nenhum de nós sabia como Ele passaria. Então, nós fomos pegos, sim, de surpresa, dentro de uma pandemia, em que nós tivemos que mudar muita coisa. E o Instituto também, o Senhor veio, já vinha falando, e Ele começou então a me colocar de uma forma para fazer de volta todas as coisas, tudo que nós tínhamos programado, tudo que nós tínhamos como planejamento de comunicação estratégica, todos os projetos, tudo que nós, seminários, cursos, tudo o Senhor mandou eu recolher. Mandou recolher, mandou sentar. Por várias vezes eu sentava e eu ficava buscando entender de Deus o que Ele queria. Já assim, aquela necessidade até mesmo de: Senhor, tudo é conta-gota, então quer dizer, qual é o tempo que o Senhor vai trazer mesmo a existência daquilo que o Senhor quer para esse ministério? E aí você vai falar assim: puxa, já são 15 anos. Mas 15 anos, e aí eu não sei você, mas comigo, eu posso falar comigo, que o Senhor me ensinou a ler, fazer leitura do tempo. Então a Lígia não tem como correr, a Lígia não tem como andar na velocidade dos homens, a Lígia não tem como andar da forma como os profetas querem, ou como eu mesmo quero. Não tem. Porque a cada tempo o Senhor vinha, o Senhor falava, fazia algumas coisas. E agora esse ano de 2020,
E é interessante porque ele me fez esperar até janeiro desse 2021. Porque ele falou comigo que tudo seria por ordem de princípio. Então tudo que o Instituto, como um trabalho de conhecimento na educação intrarrelacional, com a ciência da libertologia, tudo o que nós teríamos que fazer era voltar para o jardim. Tudo que nós aprenderíamos a viver é buscar uma luz do Espírito de Deus para trazer um esclarecimento. E além do esclarecimento, vivemos agora codificando a existência desse tempo na luz do Espírito de Deus para a ordem de princípios. Então, nós temos que andar na ordem do princípio. Antes era assim? Não. Antes nós pregávamos sobre princípio? Não. Antes nós exercíamos sobre a ação do princípio? Não. Antes nós fazíamos as nossas reuniões dentro de um manifesto profético, apostólico, de princípios? Não. A gente sabia de princípios, a gente várias vezes, no início Deus criou todas as coisas, mas andar numa unção de princípio. Eu não sei se você entende isso, mas a partir desse tempo, você restaurador, você que visita a casa, você que é um junto conosco, você que quer integrar dentro deste instituto, nesse ministério, quer ser um restaurador conosco, mas você agora, a partir desse tempo, vai começar a compreender o que é a unção do princípio. O que é você andar na base dos princípios. Então é uma nova forma de você compreender. Porque quando a gente fala da espiritualidade genuína, não tem como a gente viver da mesma forma mais. A gente tem que aprender dentro de nós a voltarmos para a existência do jardim. Então o jardim é o princípio de todas as coisas. E como fazemos isso, esse retorno para o jardim? A partir de sermos curados, a partir de sermos liberados, a partir de sermos libertos, a partir de sermos restaurados, reestruturados, a partir de sermos desenvolvidos no Espírito, nesta espiritualidade. Isso significa quebrar paradigmas, desconstruir as inverdades que foram inseridas na base, na raiz, para que então eu possa viver um desenvolvimento espiritual capaz de me elevar às alturas, em níveis proféticos, em níveis apostólicos, em níveis de conhecimento, em batalhas de plano, e entender o que aconteceu lá no princípio, no céu, a primeira batalha de ordem espiritual, onde Lúcifer era um anjo de luz, e ele perdeu a sua luminosidade. Ele se tornou trevas, ele se tornou Satanás, ele se apagou, porque ele invejou, porque ele ostentou, porque ele olhou as suas roupas, ele viu as pedras que existiam no trono, e ele quis aquelas pedras para ele. Ele não se contentou em ser aquele que Deus tinha escolhido como uma pessoa, como um ser iluminado para reger ali a adoração e enaltecer pela adoração a Deus. Deus estava no seu trono, e Deus amava e ama a adoração. Deus ama a letra da música, Deus ama as notas, Deus ama um dedilhar, Deus ama uma bateria, Deus ama um instrumento, Deus ama, Ele é apaixonado por adoração, porque a adoração verdadeira, ela enaltece o Senhor. A letra da música tem que enaltecer o Senhor. Quando nós cantamos, nós temos que ter o sentimento, e não é uma sensação, mas é um sentimento que sai de dentro de você, enaltecendo o Senhor. A gente lembra de Miriam,
que quando o fenômeno do mar, ele então agora, o povo tinha passado, e eles olham para trás, e os cavalos e os cavaleiros de Faraó, todos estavam ali se afogando. Miriam viu o mar se fechando, ela pega o tamborim e ela começa a bater o tamborim, aquilo começa, sabe, a vibrar, e aquela vibração daquele som, todos começam a dançar, enaltecendo a Deus pelo feito, pelas maravilhas. Então tem um mistério nisso tudo, que envolve a gente compreender como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos ser, como que nós devemos amar, como que nós devemos enaltecer, adorar, como nós temos que andar na terra. E voltar para dentro do jardim é voltar na existência de uma espiritualidade honesta, íntegra, sadia, sem contaminação, sem religiosidade, sem dogmas, sem uma forma, sabe, engessada, sem sermos aquelas pessoas que estão sendo conduzidos porque alguém gosta ou porque disseram que é bom. Não, é você que tem que sentir, é você que tem que desejar, é você que tem que retornar. Então todo o processo que o Instituto trabalha, a partir desse tempo, será para você voltar para o jardim, para você permanecer no jardim. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus falou para mim: chegou o tempo do conhecimento, de um processo de cura e de libertação, trazer de volta a pessoa. Isso é dar um avivamento contínuo. Não é aquele avivamento que você chega, você pula, você adora, você tá legal, bacana, muito bom, um movimento que você tá animado, mas quando você volta para sua casa, aqui dentro de você, você tá um sepulcro caiado, reclamando, murmurando, tá chato, a coisa não vai, a coisa não acontece, você não consegue se entender, você não se conhece, você vive perdido dentro de você. E se alguém pergunta para você qual é o propósito, muito menos você saberá responder. Qual é o propósito, qual é a intenção de Deus com você? Não sei, estou procurando ainda. Então a gente precisa agora entender que o orgulho tirou Lúcifer daquele plano. O orgulho tirou Adão e Eva daquele jardim. E nós precisamos também, na cura, na libertação, na restauração, na reestruturação, entender que não podemos mais ser orgulhosos para ficar sendo lançado para fora do jardim. Então está na hora de você retornar. Até quando que o crente, que o cristão, até quando que o cristão vai se bater por orgulho? Por que então não retorna? Porque existe um mistério nisto. Precisa que você, depois de adulto, precisa que eu, depois de construído uma história, desconstrua as inverdades. Conheça as minhas raízes. Isso vai envolver os meus pais, vai envolver os meus antecedentes, vai envolver uma linha transgeracional, vai envolver a minha genética, vai envolver toda uma estrutura, vai envolver uma base, vai envolver os fundamentos. Então eu vou ter que me desconstruir. E o Instituto vive isso. Por isso nós acreditamos sim que dentro dessa ordem de existência do princípio, é um processo que nós vivemos. Às vezes você está vivendo um processo que você não consegue compreender qual é o processo que você se encontra. Esses 2020, esse tempo que ainda, né, infelizmente nós estamos vivendo, é um processo. Se você pegar isso como um processo, você vai entender que Deus quer falar com você em alguma coisa que você ainda não entendeu.
Se você entender que todo o processo é permitido a nós, isso individualmente, isso coletivamente, é permitido a nós para que a gente possa voltar a um conhecimento e buscar uma percepção a partir do conhecimento que nós temos. Isso significa que nós precisamos então de libertação. Ninguém pode dizer eu estou pronto, eu sou, eu vou. Você pode dizer eu estou pronto para viver esse nível de batalha. Você pode dizer eu estou pronto para ser o que Deus me chamou a ser. Mas para tudo isso, você precisa aqui dentro entender que você está curado, que você está restaurado. E não é o teu campo externo, não é a tua matéria, mas é a tua intra-relação. É você com você mesmo. É um processo? É. Quem aqui não foi trabalhado nesse tempo da pandemia? Quem não? Todos nós fomos. Quem foi trabalhado, né? Ó, quem foi trabalhado? Deus falou em alguma área da tua vida? Deus fez você olhar para você um pouquinho? Com certeza. Então, no primeiro momento dessa existência de algo, ou de uma ação, ou de um processo, existe o começo, existe o início. Nesse começo e nesse início existe a causa. Olha que interessante. Existe a raiz e existe a razão. São três chaves para que nós venhamos virar: a causa, a raiz e a razão. A causa vai dizer para nós assim, ó, o que faz com que algo exista ou aconteça. Existe um motivo, existe um propósito, existe um porquê. Isto é uma causa. Então, quando você vai entender, haja luz e houve luz, existia Deus com uma causa, para fazer existir todas as outras coisas que a partir da luz passaram a existir, até no sexto dia o ser humano ser então criado, a mulher ser originada do ser humano, do homem, e agora os dois viverem com um aspecto de pessoas, seres humanos, existência, mas puros. Estavam nus, eram inocentes, estavam em harmonia com o jardim. Tudo naquele jardim era perfeito, organizado, tinha de tudo, não faltava nada. Olha o haja luz acontecendo a partir do momento que Deus fez esta separação. Então Deus tinha uma causa. Aí eu te pergunto, se Deus tem uma causa para fazer todas as coisas acontecerem a partir dele fazer uma declaração de existência, colocar a luz, eu quero saber de você se você tem uma causa. Ou você anda na sua vida andando por andar, caminhando por caminhar. Você sabe qual é a missão que Deus chamou você para você fazer? Você pode achar que tem um propósito, mas missão não tem nada a ver com propósito. Propósito é uma coisa, missão é outra, chamada é outra coisa. Então não mistura tudo no meio de uma panela, porque não vai dar uma feijoada. As coisas espirituais não são assim, tudo é separado. Não tem uma bagunça nisso tudo, mas existe um entendimento para cada coisa. Então eu tenho que ter uma causa. Eu vivo por uma causa. Você vive por uma causa. Qual é a causa que você tem? Essa causa, existe uma razão para que você então trabalhe em função dessa causa? Seres humanos para vocês é uma causa de amor? É uma causa de você poder fazer, contribuir, ajudar? Existe uma causa. É interessante, eu posso dar um exemplo para você. Eu tenho uma causa. Na verdade a gente tem várias, né? Mas eu tenho uma missão.
eu aprendi, e eu oro muito por isso, que a gente tem que realizar, ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Então, dentro do celeiro dos restauradores, eu coloquei uma causa quando fiz o projeto do celeiro. E no programa tem lá uma causa. A causa é aquele restaurador que ele tem a casa dele que precisa ser reformada, reconstruída, porque está caindo, está chovendo dentro, não tem condições de moradia, e essa pessoa não tem como fazer sozinho aquele processo. Eu levanto a minha mão e eu digo: tem uma causa aqui, realizar o sonho de uma boa moradia. Nós não vamos lá comprar. Eu quero, em nome de Jesus, chegar o tempo de chegar para um restaurador e dizer para ele: está aqui a sua casa. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho para a visão maior do ministério. Eu tenho, que é uma causa. Dar casa para as pessoas que não têm condições nenhuma. Profetas, missionários que não têm condições nenhuma e que ficam sempre esperando ou buscando ou entendendo. Eu tenho um sonho de ter um espaço, um lugar, todo mundo vai morar lá. Eu tenho esse sonho. Eu tenho isso como um propósito. Eu tenho isso como uma causa.